Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo no sábado? Aqui em Rondônia tudo bem, bem quente, mesmo com chuva, mas estamos sobrevivendo. E estamos sobrevivendo aí sem jogos de NFL, até porque esta off-season até que está bem movimentada. Nós estamos tendo notícias aí dia após dia e muitas vezes muitas notícias por dia. E se na semana passada nós fizemos 2 vídeos gravando aí notícias de uma semana para outra, nessa semana provavelmente não será diferente, até porque hoje, dia 11 de março, começou o Legal Tampering, ou seja, os contatos legais que os times passam a ter com os futuros free agents. Se é que já não tinham antes, né? É óbvio que deviam ter, mas legalmente não era contado e eles não podem falar que tinham esse contato, senão é punido. Mas, porém, todavia, assim que abriu o Legal Tampering hoje, ali por volta da 1h da tarde aqui, horário de Rondônia, já começaram a pipocar notícia atrás de notícia de jogador fechando contrato com o time aí. Fechando o contrato. Lembrando que esses contratos de fato só podem ser assinados a partir do dia 13. Ou seja, quarta-feira, que é quando começa de fato o ano novo fiscal da NFL. E você, só nessa segunda-feira aí, o que está achando dessas notícias? Já deixa seu comentário aqui e deixa seu like também, porque isso é importante para os números do YouTube. Além disso, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Estão prontos para esse monte de notícias? Só lembrando que essas notícias vêm aí via The Playoffs e Twitter. E aí envolve Ian Rapoport, Mike Garafolo, Dani Lacalle, Endzone, Tom Pelliceiro, Esportismo e tantos outros aí espalhados por esta internet afora. Vamos aí para as nossas notícias, mas antes de tudo, solta a vinheta. E vamos começar as nossas notícias falando do Ravens, que após colocarem aí a tag sobre o defensive back Justin Madubuike, já renovaram com o atleta com um contrato aí de 4 anos, 98 milhões de dólares, sendo aí 24,5 por ano aproximadamente, né, em média na verdade, né? Sendo aí 75,5 milhões totalmente garantidos. Ou seja, dos 98, 75,5 são garantidos. É dinheiro pra caramba, mas o cara ele fez por merecer. E são aí por 4 anos, então, para os números da NFL, talvez não seja algo assim tão espantoso, até porque não é todo mundo que vai ganhar um contrato deste nível dentro de um time. Vamos ali para a Nova Inglaterra falar um pouco dos Patriots, que renovaram aí o contrato com o tight end Hunter Henry por 3 anos, 30 milhões, sendo 27 milhões garantidos. Pouco dinheiro sobra aí daquilo que não é garantido. O que pode ser aí uma mão na roda para o próximo quarterback da temporada, até porque os Patriots trocaram Mac Jones para os Jaguars por uma escolha de 6ª rodada. Além disso, eles também renovaram, né, os Patriots renovaram aí com o wide receiver Kendrick Bourne por 3 anos, aí 33 milhões, 11 milhões aí de média por ano. E segundo Andrew Callahan, o valor base é de 19 milhões e pode chegar a 33 milhões como incentivos, ou seja, os 33 milhões aí não são garantidos e também é só caso ele chegue em algumas metas possíveis aí que não foram reveladas, pelo menos não ainda, no que a gente teve aí de informação a respeito dessa renovação contratual. E para encerrar com o New England Patriots, a franquia também assinou aí com o running back Antonio Gibson, ex-Commanders, ainda sem informações de tempo de contrato e de valores contratuais. Vamos agora ali para Pittsburgh falar um pouquinho dos Steelers. E o time acabou dispensando aí o veterano Patrick Peterson para liberar aí cerca de 6,85 milhões de dólares no cap space, apesar de um dead cap de 2,92 milhões de dólares aí. Salvou 6,85, perdeu aí 2,92, mas aí é um baque bem menor do que em outras situações, como por exemplo o quarterback Russell Wilson. Mas aí é tema para daqui a pouco. O time também dispensou aí o wide receiver Allen Robinson, gerando uma economia aí no cap space de 10 milhões de dólares. E por fim, o Russell Wilson, o quarterback agora ex-Broncos, assinará com os Steelers. E segundo Ian Rapoport, o contrato será de 1 ano, apenas 1 ano, e apenas 1,2 milhão de dólares.
uma vez que os Broncos ainda pagarão para ele cerca de 38 milhões de dólares daquele dead money que ficou ali, do dinheiro morto que ficou para os Broncos. Sim, isso aí é garantido para o quarterback. Ou seja, o Russell Wilson ele está aí, vamos dizer assim, ganhando dos Broncos para jogar por outro time. Ele acaba assinando com valor mínimo para um quarterback, que é de 1 milhão e 200, e vai jogar aí pelo menos um ano pelos Steelers. Aí, será que ele vai ser um bom nome para estar junto de Arthur Smith? Será que com o Mike Tomlin ele vai gerar melhores expectativas do que aconteceu lá no Denver Broncos? Só um ano para dizer para a gente, e é só esperando para a gente ter certeza do que pode acontecer. Quem se dá mal aí é Kenny Pickett, que vai ficar aí a ver navios, porque ele vai amargar aí a reserva do Russell Wilson. Mas vamos lá, o Russell Wilson, mesmo estando ruim, ainda é melhor do que o Kenny Pickett. E ele pode aprender muito com o Russell Wilson, e isso pode ser muito bom para ele também. Vamos subir agora para a Filadélfia, falar um pouquinho dos Eagles, que assinaram aí com o defensive end Brandon Graham, contrato de 1 ano, e ele deverá receber aí aproximadamente 4 milhões de dólares em 2024. E provavelmente se aposentará na próxima temporada. Esta será a 15ª temporada do jogador com o Philadelphia Eagles desde que foi draftado em 2010. Além disso, o defensive tackle Fletcher Cox acabou anunciando a sua aposentadoria e vai deixar a NFL após 12 anos jogando também aí pela liga. Ele foi draftado pelos Eagles na primeira rodada do draft de 2012 e conquistou o Super Bowl com a liga, aquele Super Bowl em cima dos Patriots do Tom Brady. O Philadelphia também fechou aí com o defensive end Bryce Huff, que estava nos Jets, e foi um contrato aí de 3 anos valendo aí 51,1 milhões de dólares. Também assinaram com o running back Saquon Barkley, ex-Giants, aí sim um contrato que vai gerar aí muito pano para manga, muito comentário aí talvez de insatisfação por conta daquela ideia de que não se paga running back. O que temos aí do contrato de Saquon Barkley? Foram 3 anos para 37,75 milhões, que podem chegar até 46,75 milhões, sendo aí 26 milhões totalmente garantidos. Se a gente for fazer uma média aí de todos esses valores, caso eles sejam pagos na integralidade, será aí uma média de 15 milhões e 800 mil por ano aproximadamente. Ou seja, é um dos maiores contratos já oferecidos para um running back. Talvez o segundo maior, o primeiro talvez tenha sido lá para o Zeke Elliott, lá no Dallas Cowboys. E eles também estenderam o contrato de Landon Dickerson, guard, mais 4 anos e até 87 milhões de dólares com 50 milhões garantidos. Esse aí, o time do Philadelphia Eagles. Vamos agora lá para Denver falar dos Broncos, que dispensaram, aliás, na verdade trocaram o wide receiver Jerry Jeudy. Né? Há muito tempo isso era um boato. Todo ano tinha uma possível troca de Jerry Jeudy para outro lugar. E finalmente ele foi trocado e ele foi lá para os Browns. E o time de Colorado aí vai receber pela troca uma escolha de 5ª e uma de 6ª rodada do draft de 2024. E descendo um pouquinho mais aí para Kansas, lá no Missouri, nós vamos ter aí uma boa notícia, mas uma excelente notícia para os torcedores dos Chiefs. Talvez não tão boa para os seus rivais, né? Aqueles que sofrem para vencer os Chiefs ou que sofrem tomando vitórias vergonhosas dos Chiefs. Porque o defensive tackle Chris Jones e a franquia chegaram a um acordo e renovaram o seu contrato. E segundo Adam Schefter, o contrato prevê aí 95 milhões garantidos nos 3 primeiros anos. Mas segundo Ian Rapoport, o valor médio anual aí será de 32 milhões, ou seja, são 160 milhões totais, superando aí os 31,6 milhões anuais do Aaron Donald, ficando atrás apenas dos 34 milhões anuais de Nick Bosa. Essa briga aí pelos defensive tackles ou pelos jogadores de linha defensiva aí tá grande, o que pode inflacionar um pouco o mercado. Talvez não inflacione tanto porque não chegaram a ultrapassar os valores de Nick Bosa, mas daquela embolada. Ou seja, dependendo de como foram as negociações com algum outro defensive end, o defensive tackle aí, Brian Burns, por exemplo, isso pode estourar os 34 milhões anuais. Aí nós temos que esperar um pouco para saber. Vamos agora lá para o oeste dos Estados Unidos, mais especificamente para o noroeste dos Estados Unidos, falar um pouquinho dos Seahawks,
que reestruturaram aí o contrato de Tyler Lockett. O novo contrato do wide receiver será aí de 2 anos por 30 milhões, com 13 milhões garantidos para 2024. De acordo com Tom Pelissero, o recebedor ainda tinha 2 anos por 34 milhões com a franquia. E o novo contrato deixa aí a equipe com um cap space de 42 milhões. Ou seja, dinheiro sobrando para fazer mais investimentos nessa free agency e ou no draft. Indo agora para Green Bay, no mais norte, ou quase no mais norte aí dos Estados Unidos, os Packers vão dispensar aí o linebacker Devondre Campbell, e se o corte se der depois de 1º de junho, garantem cerca de 10 milhões e meio de dólares no cap space. Também vão dispensar o Pro Bowler David Bakhtiari e fizeram alguns movimentos interessantes aí, como a contratação de Josh Jacobs, running back, agora ex-Raiders. Vai fazer estrago junto com Aaron Jones? Os rivais dos Packers agora aguardam aí por momentos difíceis no jogo terrestre. Vamos agora falar então dos Raiders, que estenderam aí o contrato do center Andre James, e segundo o Rappaport, o contrato é de 3 anos no valor de 24 milhões com 16 milhões garantidos. Também contrataram o defensive tackle aí Christian Wilkes, ex-Dolphins, por 4 anos, 110 milhões, sendo 84,75 totalmente garantidos. Contratação de peso. Será que veremos já algum resultado mais positivo do time nesse ano? Difícil dizer, porque a gente não sabe quem será de fato o quarterback do time. Se eles vão buscar alguém nessa free agency, se eles vão fazer alguma loucura, subir no draft para pegar algum prospecto promissor, difícil saber. Provavelmente depois do draft teremos uma resposta um pouco mais assertiva a respeito do futuro da franquia de Las Vegas. No momento, eles estão reforçando aí um pouquinho mais a sua linha ofensiva com o center, né, renovando com ele, e também contratando aí pessoas para a linha defensiva para pressionar o quarterback rival. Então, talvez aí novos rumos para o time de Las Vegas, e quem sabe dessa vez rumos certos. E agora então vamos descer lá para o sudeste dos Estados Unidos, falar sobre o Tampa Bay Buccaneers, que renovaram o contrato do quarterback Baker Mayfield. Agora um contrato muito bom, por sinal, talvez não tão alto quanto alguns esperavam, já que esperavam pelo menos um pouco mais de 40 milhões. E o quarterback renovou com a franquia por 100 milhões e em 3 anos, sendo aí 50 milhões garantidos, né, 30 milhões aí no primeiro ano e mais 10 milhões em 2025 e em 2026. E ainda mais 10 milhões por lesões, ou em caso de lesões, que serão totalmente adquiridos no próximo ano, ou seja, em 2025. Olha só, Baker de volta, Evans de volta, Winfield Jr. de volta. Isso pode significar bons frutos para Tampa Bay Buccaneers? Pelo menos no meu entender, sim. E de alguns outros comentaristas da internet, da televisão, sim, isso pode ser algo muito positivo, porque mostra uma continuidade. Está certo que a coordenação ofensiva vai mudar, mas se tudo ocorrer conforme o planejado, e dependendo de quem for o coordenador ofensivo, a coisa pode até melhorar em relação ao que foi ano passado. No ano passado terminaram 9-8 e só se classificaram porque foram campeões aí da franquia, ou da divisão. Mas, porém, todavia, esse ano pode melhorar? Pode, porque querendo ou não, a divisão ainda é um pouco fraca. O Saints está meio bagunçado, apesar de estar tentando se reestruturar. Então, a princípio, a coisa pode melhorar para os Buccaneers. Talvez exceto aí pelos Falcons, mas aí é assunto mais para frente. Ainda na Flórida, agora em Jacksonville, os Jaguars aí contrataram o center Mitch Morse, ex-Bills. O contrato aí é de 2 anos, valendo 10,5 milhões de dólares, com 7 milhões garantidos. Subindo um pouquinho agora para Indianápolis, os Colts deram aí ao linebacker Zaire Franklin uma extensão de contrato de 3 anos no valor de 31,26 milhões. E ele está no time já 6 temporadas, ou seja, aí, pelo menos mais 3 podem ser o total de 9 temporadas com o time. Vem aposentadoria aí? Além disso, os Colts também aí chegaram a um acordo para um contrato de 3 anos com o wide receiver Michael Pittman Jr., que já tinha recebido a tag. Agora renova o contrato, são 3 anos, 71,5 milhões de dólares, com 46 milhões garantidos. Isso segundo o Bleacher Report. Agora indo para Chicago, os Bears aí assinaram com o safety Kevin Byard
que estava nos Eagles no final do ano passado e tinha sido trocado com os Eagles pelo Tennessee Titans, com um contrato de 2 anos no valor de 15 milhões. 7 milhões e meio por ano. Esses são os valores, mas não temos aí os valores garantidos pela franquia. Os Bears também aí contrataram o running back DeAndre Swift, que estava nos Eagles e teve bons números, principalmente na primeira metade da temporada. Depois deu uma apagada, mas talvez porque tenha recebido muitas carregadas e não teve aí tanta divisão de bola. E os Bears, né, têm um certo problema com alguns running backs. Quem sabe agora eles conseguem ajeitar e ajustar esse lado do ataque. O contrato com o DeAndre Swift foi de 3 anos, 24 milhões, sendo 15,3 garantidos. Ainda ali mais na região norte dos Estados Unidos, vamos para Detroit aí falar dos Lions, que deu ao guard Graham Glasgow um novo contrato de 3 anos no valor de 20 milhões, com 9,5 milhões garantidos. E por fim, os Bills, ainda aí no norte dos Estados Unidos, estenderam aí o contrato do offensive tackle John Dawkins por 3 anos, valendo aí 60,5 milhões. Alguns números aí altos, mas se você for dividir pelos anos, talvez não comprometa tanto assim a folha salarial, principalmente no médio e longo prazo. Isso para quem fez contratos maiores. E já chegando aí no final das nossas notícias, vamos falar aí de Vikings. O time de Minnesota contratou o defensive end Jonathan Greenard num acordo de 4 anos, 76 milhões. E também fecharam o contrato com o tight end Andrew Van Ginkel, ex-Dolphins, por 2 anos aí e 20 milhões. Já os Falcons têm, eu acho que a notícia mais bombástica do dia. O time de Atlanta fechou aí acordo, né, de um contrato com o quarterback Kirk Cousins de 4 anos. Agora ele vai deixar Minneapolis depois de 6 temporadas para um contrato aí, como eu falei, 4 anos, 180 milhões, média de 45 milhões por ano, sendo aí 90 milhões nos primeiros 2 anos e 50 milhões como bônus de assinatura, né? Aquelas luvas que a gente conhece no futebol aqui da bola redonda. Pensa num time que vai estar bem reforçado para essa temporada. Se o time com Desmond Ridder e até mesmo com Taylor Heinicke, que já era considerado até bom por conta dos nomes, tirando os quarterbacks, Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson, nós temos nomes excelentes dentro do time da franquia, faltava o quarterback. Tá certo, o Cousins está vindo de uma cirurgia aí no tendão de Aquiles. Pode ser preocupante? Pode, mas se ele não tivesse aí talvez com exames médicos em dia, talvez eles não dessem 4 anos de contrato para o quarterback. Ou eles confiam que a recuperação vai ser plena e que ele não sofrerá de novo com esse tipo de problema. Só o tempo para nos dizer se isso vai acontecer ou não. Mas que foi uma baita contratação, isso foi. E é aí que entra aquela questão que eu tinha falado anteriormente. Os Buccaneers se reforçam mantendo o Baker Mayfield e algumas outras figuras como o Winfield e como o Evans, mas agora tem uma concorrência muito mais dura para eles dentro da divisão, porque o Falcons está se reforçando muito bem. Isso porque nem chegamos no draft ainda, e isso porque contratação de free agency pode acontecer até ali meados de setembro, outubro, até meados de outubro. Ou seja, ainda podem ter mais aquisições dos times de acordo com a própria folha salarial. Então, os Falcons, será que vem aí para busca de possível título? Tá cedo para falar, mas que é interessante pensar nisso? É interessante. Vamos falar um pouco aí do time da capital, os Commanders. Fecharam um contrato aí com o Ed, também ex-Cowboys, Dorance Armstrong, queridinho de Dan Quinn. 3 anos no valor máximo de 45 milhões. Já os Dolphins tiveram aí um contrato com o defensive tackle Isaiah Mack, ex-Jets e Commanders, num contrato aí de 1 ano e 1,12 milhão de dólares. Também contrataram aí o defensive tackle Davion Nixon, ex-Panthers e Seahawks, num contrato de 1 ano e 985 mil dólares. Esse aí acho que até agora o menor contrato de todas as contratações que já foram passadas aqui durante esse período de semanas de negociações da NFL na off-season. E por fim, o Titans, já se preparando para a saída de Derrick Henry, contrataram Tony Pollard, fechando aí um acordo com ele de 3 anos e 24 milhões de dólares, 8 milhões por ano, mas não temos aí valores garantidos, né? Quantidade de garantias aí para o Tony Pollard. Se ele queria mais de 12 milhões por ano passado nos Cowboys,
nem esse ano ele conseguiu, até porque ele sumiu muito no ano passado durante os jogos da franquia de Dallas. Alguns running backs aí se deram bem, na verdade um running back se deu bem com questões de contrato, que foi o Saquon Barkley. Os outros dois assinaram contratos, vamos dizer assim, que é com a média que muitos aceitam como válida, variando aí entre 8 e 10 milhões de dólares no máximo por ano para cada um desses running backs. Ainda temos mais alguns aí na Free Agency, mas ainda tem muito tempo até o draft para a gente ver para onde vai cada uma dessas figuras. E você, quem gostaria de ver no seu time? Será que você ficaria contente com algum desses aí que foi dispensado? Por exemplo, David Bakhtiari foi dispensado dos Packers. Seria interessante ele na sua equipe? O David Bakhtiari tem problema de lesões, mas que ele é muito bom, ele é. Só que o fator ser muito bom compensa o fator lesão, disponibilidade é uma habilidade. Então isso pesa bastante também. Deixa aí seus comentários, o que você achou dessas notícias? O que você pensa do seu time quanto a free agents? Tá contratando ou não tá? Tá muito parado? Tá se movimentando pouco? Outra coisa que eu esqueci. Os 49ers dispensaram ou vão dispensar Eric Armstead. Tentaram aí renovar, mexer no contrato dele, reestruturar o contrato dele, ele não aceitou. Então optou para se tornar um free agent. Então provavelmente ele será dispensado mais dia menos dia lá de Santa Clara. Ele ficaria bem aí na sua linha defensiva? Diz aí nos comentários. Outra situação que pode mudar lá em Santa Clara é a do fullback Kyle Juszczyk, que em conversas com a franquia, né, que está tentando fazer uma reestruturação contratual, ele parece não ter aceitado as primeiras ofertas. O que vai acontecer? Coisas tenebrosas podem acontecer lá com o San Francisco 49ers, ou mudanças boas podem vir através de alguma dessas mexidas que o time faz dentro da sua franquia, dentro do seu roster. O que vai acontecer? Só o tempo dirá. Temos ainda muito tempo de free agents, temos o draft, e aí o futuro a Deus pertence, e vamos ver como chegarão os times em setembro. Deixe aí nos seus comentários o que você acha do seu time, das franquias de uma forma geral aí da NFL, o que você espera desse ano que se inicia para a NFL a partir de quarta-feira, dia 13. Deixe aí nos comentários. Aproveita, deixa seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu aqui no canal e compartilhe com seus amigos esse vídeo para que o canal cresça junto com o futebol americano no Brasil e assim também leve esse conhecimento para muitas outras pessoas aqui no YouTube. Já fizeram isso? Muito obrigado por terem feito. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!